Imagine um mundo perfeitamente imóvel, envolto no silêncio pesado e aveludado das horas que antecedem o amanhecer. As estrelas ainda estão nítidas no céu, o vento acalmou-se até virar um sussurro e o resto do mundo está paralisado num sono profundo e rítmico. Os humanos estão encolhidos sobre os cobertores e a floresta é um cemitério de movimento. Mas então, acontece. Um som único e penetrante rasga a escuridão como uma lâmina física. É agudo, confiante e surpreendentemente alto. É o cantar de um galo. Agora, se você for, como a maioria das pessoas, provavelmente passou a vida acreditando numa história muito simples e lógica sobre este momento. Disseram-lhe que o galo vê o primeiro fragmento dourado do sol a espreitar no horizonte e, como um haroldo anunciando um rei, grita para o mundo que o dia começou. É uma imagem bonita, certo? Uma reação natural à luz. Mas é aqui que o mistério começa a aprofundar-se, porque essa história é, na verdade, um mito. Se prestar atenção, perceberá algo arrepiante. O galo muitas vezes canta quando ainda está um breu lá fora. Ele canta quando não há um único fotão de luz solar a atingir suas penas. Ele não está reagindo à manhã, ele está antecipando-a. Ele sabe que o sol está a chegar muito antes da própria Terra ao saber. Isto levanta uma questão que tem intrigado observadores durante séculos. Como é que uma ave, com um cérebro do tamanho de uma noz, possui um sentido de tempo mais preciso do que a mais sofisticada tecnologia humana? Haverá um sistema oculto, um mecanismo biológico de engrenagens a tic-taquear dentro dele? Se você pegasse num galo e o trancasse num quarto sem janelas, sem relógios e sem mudanças de temperatura, acha que ele se perderia? Ficaria ele em silêncio, perdido numa meia-noite permanente? A resposta a essa pergunta revela um dos segredos mais fascinantes do mundo natural. Tendemos a olhar para o reino animal e ver criaturas de reação. Um cão ladra porque alguém bate a porta, um gato corre porque ouve um rato. Assumimos que o galo é o mesmo, uma máquina simples que ouve o clique do nascer do sol e produz um cocoricó em resposta. Mas a verdade é muito mais cinematográfica. O galo não é um reator, ele é um preditor. Ele está sintonizado numa frequência que não conseguimos ouvir e num ritmo que muitas vezes ignoramos. Há uma hierarquia em jogo aqui, uma estrutura social complexa, onde cada som tem um significado específico e cada cantar é um movimento calculado num jogo de alto risco de sobrevivência e dominância. Quando ouve aquele chamamento matinal, não está apenas ouvindo uma ave a acordar, está ouvindo uma transmissão territorial, um relógio biológico e um manifesto social, tudo num só pacote. A maioria das pessoas passa a vida inteira a ouvir esse som sem nunca compreender a guerra invisível de tempo e status que acontece no seu próprio quintal. Para entender a verdadeira razão por trás do cantar, temos de olhar para além das penas e do bico. Temos de olhar para a própria arquitetura do seu corpo. Já se perguntou como é que uma criatura tão pequena consegue produzir um som que alcança mais de 1 quilômetro de distância? Não se trata apenas de esforço. O galo é um instrumento vivo, construído para o máximo impacto acústico. O seu sistema vocal é uma maravilha de engenharia biológica. Ao contrário dos humanos, que têm uma laringe, as aves têm um órgão especializado chamado siringe, localizado nas profundezas do peito, onde a traqueia se divide para os pulmões. Isto lhes permite usar quase 100% do ar que respiram para produzir som. Quando um galo canta, ele não está apenas gritando, ele está fazendo vibrar todo o seu núcleo. Ele empurra o ar através destas membranas especializadas com tanta força que cria um tom ressonante e metálico que pode perfurar copas de florestas densas e o pesado nevoeiro matinal. É um som desenhado para ser impossível de ignorar. É um comando de atenção. Mas por que de manhã? Por que aquela janela específica de tempo em que o mundo está mais vulnerável? É aqui que a ideia equivocada do gatilho do nascer do sol desaba. Se você observasse um bando de galinhas no meio da noite, veria-as amontoadas, com os olhos fechados, aparentemente mortas para o mundo. Mas dentro do cérebro do galo, uma contagem está acontecendo.
Isto não é um palpite, é uma calculação química precisa. Chamamos de ritmo circadiano, mas para o galo é a sua realidade total. Este relógio interno é tão poderoso que sobrepõe o ambiente. A ciência mostrou que mesmo em escuridão total de 24 horas, um galo continuará a cantar no exato momento em que o sol deveria nascer. Ele não precisa ver a luz para saber que a luz está chegando. Ele é o master do seu próprio tempo. O segredo reside numa minúscula glândula em forma de pinha, situada nas profundezas do cérebro, a glândula pineal. Em muitas aves, esta glândula é, na verdade, sensível à luz, sendo frequentemente referida como um terceiro olho. Ela pode detectar as mudanças subtis de frequências eletromagnéticas e as variações tenues e invisíveis na atmosfera que sinalizam a transição da noite para o dia. Esta glândula regula a produção de melatonina, a hormona que diz ao corpo quando dormir e quando acordar. No galo, este sistema está ajustado com uma precisão extrema. Enquanto os humanos podem premir o botão de repetição do alarme, o corpo do galo é inundado com sinais de que a mudança está a começar. Ele sente a manhã no sangue antes de a ver com os olhos. É por isso que num bairro com vários galos notará um padrão estranho. Eles não cantam todos ao mesmo tempo numa confusão caótica. Há uma ordem, há um líder. No mundo do bando, o cantar matinal é o sinal supremo de classificação. O macho dominante, o alfa, é sempre o primeiro a cantar. Esta é uma regra que raramente é quebrada. Se um galo de classificação inferior cantasse antes do líder, isso seria visto como um desafio direto, um movimento de pura audácia que poderia levar a um confronto físico. O galo líder reivindica a aurora. Ele é aquele que permite que o dia comece. Assim que ele faz o seu anúncio, os outros seguem-no por ordem decrescente do seu estatuto social. É como uma chamada numa unidade militar. Cada ave está a apresentar-se, a afirmar a sua presença e a reconhecer a hierarquia. Quando ouve aquele diálogo através do vale, está a ouvir uma conversa sobre poder. Eles estão a dizer: eu estou aqui, sou forte e este território é meu. Este aspecto territorial é crucial. Amanhã é a altura mais perigosa para um bando. Os predadores estão muitas vezes ainda à espreita, utilizando os últimos vestígios de cobertura fornecidos pela escuridão que se desvanece. Ao cantar alto e consistentemente, o galo está a realizar uma manobra de alto risco e alta recompensa. Ele está a dizer a cada raposa, falcão e coiote da área exatamente onde se encontra. Mas mais importante, está a dizer a todos os outros galos que aquele pedaço particular de terra está ocupado. É uma cerca feita de som. Como as galinhas são criaturas altamente visuais, elas estão de certa forma em desvantagem no escuro. O cantar serve como uma ponte entre as horas cegas da noite e a clareza visual do dia. É uma forma de reclamar-se espaço antes mesmo de saírem do galinheiro. Mas não se trata apenas dos reis mais velhos e estabelecidos do galinheiro. Pense nos galos jovens, os adolescentes que estão apenas a começar a encontrar as suas vozes. Já alguma vez ouviu um galo jovem tentar cantar? Não é o som majestoso e confiante a que estamos habituados. É frequentemente um ruído rachado, desajeito e hesitante, o equivalente aviário à mudança de voz de um adolescente. Isto acontece porque cantar é tanto um instinto como uma habilidade aprendida. Requer o desenvolvimento de músculos específicos e o aumento de hormonas, especificamente a testosterona. À medida que um galo jovem amadurece, os seus níveis de testosterona disparam, alimentando o seu desejo de competir e proteger. Ele começa a sentir uma pressão interna, uma comichão que só pode ser coçada ao soltar aquele som. Ele pratica, ouvindo os machos mais velhos, tentando imitar a sua cadência e força. É um rito de passagem. Um galo que não consegue cantar eficazmente nunca liderará um bando, nunca será aquele que anuncia o sol. E, entretanto, por mais que associemos este comportamento à manhã, sabemos que os galos cantam ao meio-dia, à tarde e às vezes até no silêncio da noite. É aqui que entram os gatilhos ambientais. Enquanto o relógio interno define o alarme primário, o galo é também um sistema de segurança altamente sensível. Os seus ouvidos estão entonados em frequências que nós frequentemente perdemos. O bater de uma porta de carro, o cintilar de uma luz de varanda, o restolhar de um predador nos arbustos. Qualquer uma destas coisas pode desencadear um cantar.
Nestes momentos, o som não é um anúncio das horas, é um alarme. É um "quem vai lá?" gritado para o vazio. Esta versatilidade é o que faz do galo um guardião tão eficaz para as suas galinhas. Ele está sempre ligado, sempre a processar dados e sempre pronto a transmitir as suas descobertas a qualquer um que esteja ao alcance da voz. Por que é que isto importa para nós? Por que é que os humanos passaram milhares de anos a viver ao lado destas aves, tecendo os seus chamamentos matinais no nosso folclore, na nossa literatura e no nosso próprio conceito de tempo? É porque o galo foi o primeiro despertador fiável do mundo. Muito antes de termos engrenagens e molas, ou ecrãs digitais e aplicações de smartphone, tínhamos a consistência biológica do terreiro. Os nossos antepassados reconheceram que o relógio interno do galo era mais fiável do que o tempo meteorológico. Mesmo num dia nublado, quando o sol estava escondido atrás de um espesso véu cinzento, o galo sabia. Ele forneceu um ritmo ao trabalho humano, sinalizando a hora de acordar, de ordenhar as vacas e de ir para os campos. Formamos um pacto silencioso com esta ave. Nós fornecemos proteção e comida e, em troca, ele fornece a pulsação do dia. Mas à medida que nos mudamos para as cidades e nos cercamos de luzes artificiais e horários de 24 horas, começamos a ver o cantar do galo como um incômodo em vez de um milagre. Perdemos o contacto com a complexidade do mesmo. Começamos a pensar nele como um ruído aleatório ou um hábito irritante. Mas quando se afasta o ruído moderno, vê-se o galo pelo que ele realmente é, uma obra-prima biológica de antecipação. Ele é uma criatura que vive no limiar do futuro. Ele não espera que o mundo mude, ele sente a mudança a chegar e prepara o mundo para ela. Ele é uma lembrança de que existem ritmos na natureza que são muito mais antigos e muito mais profundos do que as nossas invenções modernas. Da próxima vez que se encontrar acordado naquelas horas silenciosas e azuis antes da aurora e ouvir aquele chamamento distante e metálico ecoar pelo ar, não pense apenas nisso como uma ave a fazer barulho. Visualize o relógio invisível a tiquitar dentro do cérebro dele. Imagine a escada social do bando, onde cada ave espera pela sua vez de falar. Pense na seringe a vibrar com uma pressão incrível e na glândula pineal a sentir a própria rotação da Terra. O galo não está a gritar para o sol acordar, ele está a dizer ao sol que está pronto. Ele está a afirmar a sua dominância sobre o seu pequeno reino e a garantir que a sua família saiba que a escuridão está a acabar. É um sistema de biologia, instinto e comunicação que foi aperfeiçoado ao longo de milhões de anos de evolução. O galo é o sentinela do limiar. Ele está no portal entre o mundo oculto da noite e o mundo ativo do dia. Ele é um preditor, um guardião e um rei. O que soa como um simples chamamento matinal é, na verdade, uma transmissão complexa de dados, estatuto e sobrevivência. Ele não precisa da luz para lhe dizer quem é ou que horas são. Ele carrega o sol dentro de si e está apenas à espera que o resto do mundo o acompanhe. A verdadeira razão pela qual ele canta não é porque o dia começou. Ele canta porque no seu mundo, ele é quem começa o dia. Esta percepção muda a forma como olhamos para o mundo natural. Lembra-nos que mesmo as vistas e os sons mais comuns, coisas que tomamos como garantidas todos os dias, são muitas vezes alimentados por sistemas ocultos de uma complexidade incrível. O galo é um testemunho vivo do facto de que a natureza não faz nada por acaso. Cada pena, cada hormona e cada nota penetrante daquela canção matinal tem um propósito. É a história de uma ave que se recusa a ser um passageiro no tempo, escolhendo, em vez disso, ser o seu arauto. Assim, enquanto o resto do mundo continua a dormir, o galo permanece no seu posto, de olhos bem abertos no escuro, sentindo a aproximação invisível da manhã. Ele é o primeiro a saber, o primeiro a agir e o primeiro a falar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o verdadeiro poder por trás do cantar.